Olá, meus amados, mais uma vez, Urique Costa, canal Sem Fermento. A paz de Arruxo a todos. Desde já quero agradecer a você que tem assistido os vídeos, tem deixado o seu like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho, receba notificação a cada vez que eu postar um vídeo. Bom, pessoal, como não podia deixar de ser polêmico, mas só é polêmico para aqueles que se dizem ser religioso, ok? Então, o intuito do meu vídeo hoje, o assunto que eu quero abordar é a respeito do diabo que anda em derredor. Ok? 1 Pedro, sem mais demora, 5:8. Quero fazer um vídeo curto, apenas abordar 4 passagens da Bíblia, para nós termos uma compreensão de quem é o diabo que anda ao nosso derredor. Ok? 1 Pedro. Capítulo 5, versículo 8. Pedro, capítulo 5, versículo 8. E convido a você a abrir sua Bíblia. Ok? Para que nós venhamos a ler o texto junto. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Em algumas versões vai estar buscando alguém que possa tragar. E tragar e devorar dá no mesmo, destruir. Então, muitos cristãos acham que esse diabo que anda ao derredor é um ser de cauda, com chifre, vermelho e com um tridente na mão. Um ser inventado, uma figura inventada pela religião cristã, o catolicismo. Ok? Então, quem é de fato esse diabo que anda ao nosso derredor, buscando alguém que possa tragar como um leão? Mas antes de iniciarmos a explicação, eu preciso que você abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Hebreus 2, 14. E nos depararemos com as seguintes palavras de Paulo, inspirada pelo Criador, pelo Espírito do Criador. Porque isso aqui são coisas que foi revelada a Paulo no terceiro céu, ok? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, ele participou da nossa mesma natureza para destruir aquele que tinha poder sobre a morte, o diabo. Ok? Então Paulo está afirmando para mim e para você que no madeiro ele destruiu aquele que tinha o poder sobre a morte, o diabo, ou seja, a carne. Tá? Nós vamos entender um pouco melhor. Eu quero te levar a pensar comigo. Eu estou no Rio de Janeiro, mais precisamente em Campo Grande, Cosmos. Mas no mesmo bairro em que eu me encontro, existem muitas pessoas. E a Bíblia e os cristãos dizem que o diabo está ao nosso derredor. Isso seria inviável para um ser que não é onipresente. E mais ainda seria ele ter ressuscitado, porque quando Pedro escreveu a primeira carta, ele escreveu isso já no período após a ressurreição do Salvador. Ok? Pedro já havia escrito aquilo após a ressurreição do Salvador, ou seja, após o diabo ter sido destruído. Ok? Após o diabo ter sido destruído no madeiro. Então Pedro, quando ele escreve, ele já havia sido destruído. Então, se ele havia destruído, e nós temos o Salvador como o único que venceu a morte, que ressuscitou,
Logo, você está afirmando para mim que ele que foi vencido e destruído ali no madeiro por meio da morte do Salvador, como está escrito em Hebreus 2. Presta atenção na leitura. Hebreus 2 está dizendo que na morte dele, ele aniquilou, ele destruiu. Hebreus 2,14, vou ler de novo. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também igualmente participou, para que por sua morte, ou seja, ele teve que viver a mesma condição em que nós vivemos, ele se fez na mesma condição, para poder passar pela morte da qual nós estávamos propensos a passar. E quando ele morre, porém, ele vence a morte. Ele vence a morte. E não só a morte, o diabo, o pecado e tudo mais. E ele vence ali, na sua morte ele vence tudo. Ok? Aí ele diz assim, por meio da sua, participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, se o diabo foi destruído no madeiro, e você diz para mim hoje que o diabo ele se encontra ao derredor, então ele não somente Yahushua ressuscitou, mas o diabo também ressuscitou, se mostrando poderoso suficientemente também para vencer a morte. Ok? Então ele venceu a morte, porque Pedro está falando aqui após um período já da ressurreição. E agora Pedro está afirmando que o diabo, vosso adversário, anda ao nosso derredor, buscando alguém que possa tragar, bramando como leão, buscando alguém que possa tragar, ou devorar em algumas versões. Então, ele além de ter vencido a morte, ressuscitou e anda ao nosso derredor. Só que eu disse para você que eu estou em uma localidade, você que me assiste está em outra, então ele está ao meu derredor, mas também ele está ao seu derredor, e não somente ao seu derredor, como também está ao derredor de quem está na França, como quem está na Itália, e ao derredor de quem quer que seja, que esteja vivo perante o plano sobre essa superfície, sobre a superfície dessa terra plana, sobre esse plano. Então você está afirmando para mim que ele primeiro ressuscitou dentre os mortos, assim como o Salvador, e também ele é onisciente, porque ele onipresente, porque ele se encontra em todos os lugares ao redor de todos aqueles buscando a quem ele possa tragar. E aí nós vamos nos deparar com quem é o diabo então que anda ao nosso derredor. Já que não é esse ser de cauda que eu estou falando para você. Já que não é esse ser de cauda, chifre, tridente e vermelho, figura idealizada pelos cristãos do primeiro século, ou de séculos mais para frente, mas que foi idealizada por eles. Quem é então esse diabo que anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando aquele a quem ele possa tragar, devorar? A minha e a sua carne. Ela não se converte. E ela tem os seus desejos, suas paixões, suas concupiscências. E aonde quer que você vá, ela está com você, não tem como você se desvencilhar dela enquanto você estiver nesse plano. Não tem como. Então, vamos ver então o que é necessário nós fazermos para vencer esse diabo que deseja a todo tempo nos tragar. Abre sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Colossenses 3, versículo 5. Porque a religião ela não ensina isso para vocês. E quando eu trago aqui no canal, as pessoas ficam horrorizadas, mas eu estou trazendo o que está escrito. E aí alguns vão dizer assim, heresia, porque não aceita o que está escrito. Colossenses 5, versículo 3. Fazei, pois, morrer o diabo. Abre sua Bíblia.
Fazei, pois, morrer o diabo. Abre a sua Bíblia e vê se não é isso que está escrito. Fazei, pois, morrer a vossa natureza humana. De novo, fazei, pois, morrer a vossa natureza humana. Ok? Ou terrena, em algumas versões. Ok? Aí diz assim... E o que... Vou ler de novo. Fazei, pois, morrer a vossa natureza humana. Prostituição. O que é a natureza humana? Prostituição. Aí você vê alguns pastores de alguns ministérios até grandes caem em adultério com as missionárias, ou seja, era um homem de Deus segundo ele e uma mulher de Deus segundo ela, missionária e pastores do sistema. E aí um se engraça com o outro, cai em adultério. E sabe o que vai dizer? Ah, não vigiou, o diabo, ó, é sujo. Não é diabo não, meu amado. Não é diabo sujo não. Foi o desejo da sua carne, do qual você de fato tem alimentado. Porque aonde quer que você vá, essa carne, ou seja, temos 2 jaulas e 2 leões numa jaula, aliás, 2 leões numa jaula, ao qual você alimenta. Aquele a quem você alimenta vai estar fortalecido. E o outro, não é porque ele está velho, velho não quer dizer que está morto. Porque fazer morrer, pois, a velha natureza humana, em algumas versões está assim também. Aí ele diz assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrestre, humana, ok? Aí diz assim, natureza humana, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas vem a ira de Yahweh sobre os filhos da desobediência. Então, como que eu consigo vencer o diabo que está ao derredor? Fazendo, pois, morrer a minha velha natureza humana. Por que velha? Não a nossa, mas Paulo aqui fala com aqueles que se encontravam lá. Paulo está falando com os colossenses da sua época, que viveram uma vida sem uma espiritualidade, porque lá tudo era físico. O reino, por exemplo, uma vez os fariseus chegaram e perguntaram a Cristo e a Yahushua a respeito da vinda do reino do Yahweh. E ele falou, olha, o reino não vem com visível aparência. Nem dirão ei-lo ali, ou ei-lo cá, ou está lá, ou coisa do tipo. Mas o reino de Yahweh está dentro de vós. Então, se você abrir Colossenses 1, aqui mesmo, versículo 13, você vai ver que ele nos transportou do reino das trevas. Paulo está falando para aqueles que se encontravam lá. Leve em consideração a ordem cronológica do que está escrito. Não transfira para os dias de hoje, que não cabe. Não cabe você aplicar isso para os dias de hoje. Ok? Então, Paulo se referia aos que estavam lá, por isso as coisas eram no imediato. Por isso Paulo fala, ele fala assim, ó, ele nos libertou. Ele está falando de alguma coisa que aconteceu. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. Ele está se incluindo, nos transportou, nos libertou. Quem? Aqueles a quem ele estava se referindo. Nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aí você vê a religião fazendo uma seguinte afirmação: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Aí eles falam assim, você está roubando o Criador. E olha o que acontece com quem rouba o Criador. Eles vão lá na lei, te acusam de ladrão, depois vêm para a graça para sustentar o que eles querem afirmar. Não cabe, não é coerente. Quando ele fala aqui que os ladrões não herdarão o reino, Paulo fala os beberrões, os glutões, os que roubam, os que mentem, os que fazem muitas outras coisas, além disso roubar, ok? Esses não herdarão o reino de Yahweh. Mas eu digo para você, o reino de Yahweh está dentro de você, está dentro de vós, está dentro de mim.
Ou seja, já estamos no reino de Yahweh. Agora, se você quiser viver como um cidadão do reino, andando na luz, você vai desfrutar da justiça de Yahweh. Você vai desfrutar da bondade e do zelo que ele tem por cada um dos seus. Mas se você quiser viver uma vida dissoluta, você não vai ver a justiça dele sendo aplicada na sua vida. Você vai ser acometido por doenças, por imoralidade. Você não vai ter moral dentro de casa. Você não vai ver ele fazer justiça por suas causas. Mas voltando, porque o assunto não é esse. Eu vim aqui só para que você tenha entendimento. Então, o que eu devo fazer morrer? Eu devo matar o diabo? Como que eu mato o diabo? Fazei morrer, pois, a vossa natureza humana, ou a vossa natureza terrestre, ou o vosso velho homem, depende do que vai estar escrito na versão da qual você tem. Nós temos que fazê-la morrer todos os dias. Porque mesmo que ela fique lá no cantinho e enfraquecida, ela não está morta. Porque isso aqui, ela não se converte. Você sabe de uma coisa? Efésios, capítulo 2, versículo 1. Olha o que diz Efésios 2, capítulo 1. Essa carne aqui, primeiro, ninguém se converte. Ninguém se converte. Uau, tu tá falando cada vez mais besteira, cara. Efésios 2, capítulo 1. Efésios 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, aí você fala assim, eu me converti. Não. Antes você estava morto. Quem decidiu trazer você a ele foi ele lhe dando vida. Antes você estava morto. Morto não decide nada. Partiu dele a iniciativa de te colocar no reino. Aí você fala assim, eu aceitei Jesus. Aceitou nada, você estava morto. Morto não decide. Mas o sistema religioso não diz isso para você. Morto não tem o poder de decisão, na verdade ele não sabe nada. Porém, partiu dele a iniciativa de trazer você para o seu reino. Ele te transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Como? Lhe dando vida. Vou ler de novo o versículo. Ele nos deu vida, estando vós ainda mortos nos vossos delitos e pecado. Morto pensa? Como você diz agora que você aceitou ele? Não. A iniciativa de colocar você no reino veio dele, não depende de você. Por isso os líderes religiosos não pregam Paulo, porque Paulo não abre brecha para mérito de homem. Porque os religiosos pensam que tem que fazer alguma coisa, como se por conta dos méritos das suas obras, eles fossem alcançar o favor do Criador. E não cabe isso aqui, ele fez por você gratuitamente, queira receber ou não. Ok? E aí eles pegam aquela passagem da qual eu me referi, fala que não herdarão o reino, nós já estamos no reino. Porque o reino não vem com visível aparência espiritual e está dentro de mim e dentro de você. Todos nós estamos vivendo no reino dele. Todos nós, uns fazendo a sua vontade, uns andando de acordo com aquele que se diz ser cidadão desse reino, outros andando dissolutamente, mas todos estão no reino. Não estou dizendo que todos são salvos, porque salvos só os eleitos, e ele só deu vida àqueles a quem ele escolheu, aquele a quem ele elegeu. Por isso ele colocou você no reino dele. Isso vem dele, não vem de mim, não vem de nenhum líder, não vem de ninguém. Ok? Mas vamos voltar aqui para a questão do diabo. Aí Colossenses, como eu estava dizendo, o Colossenses 5, só para a gente voltar ao raciocínio aqui, Colossenses 3:5, aliás, que ele diz assim, né? Fazei, pois, morrer a vossa natureza humana, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Porque estas coisas é que vem a ira de Yahweh sobre os filhos da desobediência. Ora, nessa mesma coisa andaste vós no outro tempo. Olha só o que Paulo está dizendo. Nesta mesmas coisas andaste vós no outro tempo.
Que tempo? O tempo em que eles estavam mortos, o tempo em que eles não tinham recebido o espírito de vida dado pelo Salvador. No tempo em que eles estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Quando vivias nela, eles estavam mortos espirituais. Porque uma coisa eu tenho que deixar claro para você. O reino de Yahweh, ele se fez visível, ele se fez presente e se fez entre os filhos de Yahweh, entre os hebreus, entre os judeus, ele se fez presente. E o que era o reino? Era o reino do Filho do seu amor. Ele se manifestou ali, porém eles não receberam o reino que o Filho veio estabelecer. E aí eles se agarraram a coisas que não deveriam. E aí Yahweh, lá em Jeremias 2:11, depois você abre, vai lá, Jeremias 2, 11, 12, 13, se eu não me engano, e você vê que eles trocaram o reino por uma cisterna rota, que quer dizer uma cisterna que não retém água. Eles abandonaram a fonte, o manancial, a fonte inesgotável, por conta de cisterna que não retém água. E a igreja religiosa, ela é expert em ofender, em contrariar, em descredibilizar o sacrifício do Salvador no madeiro, porque o batismo naquela época era nas águas para arrependimento. O batismo no novo pacto, no antigo pacto, era batismo, jejum, Páscoa, porque eles tinham que anunciar aquele memorial, né? Eles tinham a cada primeiro dia de um mês aí, eles tinham esse hábito, porque foi uma ordenança dada a eles. Mas no novo pacto, não. No novo pacto, a Páscoa é o Salvador. No novo pacto, o pão é o Salvador. O sangue do Salvador é o pacto da nova aliança. O batismo foi na morte do Salvador, Romanos 6:3. E no novo pacto é assim espiritual, no antigo pacto era físico. E todo aquele que quer se submeter aos pactos físicos estão decaído do pacto espiritual que ele estabeleceu por meio da sua morte no madeiro. Mas tudo bem, vamos voltar para finalizar aqui esse vídeo. Gálatas 5. Vamos ler alguns versículos a partir do 16. Mas o que mais nos importa aqui é o 19. Mas vamos ver aqui quem é o diabo, que se encontra ao derredor de todos os que andam sobre essa face da terra, ou sobre a face dessa terra plana, melhor dizendo. E eu quero procurar um outro texto aqui, por isso que não é porque eu estou procurando Gálatas não, é um outro textozinho aqui que eu quero ver também. Antes de ir lá para Gálatas, vamos dar uma olhada aqui. Vou ver aqui, ó. Eu não estou achando aqui a passagem específica, não, mas deixa eu ver aqui logo Gálatas, melhor. Gálatas 5, a partir do 16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito. Opa, peraí. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Não é para fazer... é da carne ou do diabo? Se eu andar no Espírito, eu vou fazer a vontade do Espírito e não vou fazer a vontade da carne, ou eu não vou fazer a vontade do diabo? Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência do diabo, não, da carne,
Porque a carne, não é o diabo não? Porque o diabo milita contra o espírito. Acho que Paulo errou aqui, hein? Porque o diabo milita contra o espírito. E o espírito milita contra o diabo. Mas não está escrito assim não. Porque a carne milita contra o espírito. E o espírito milita contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiado pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras do diabo são conhecidas. Cara, eu estou vendo o diabo aqui, mas está escrito diabo não, hein? Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Olha, facções nos dias de hoje nós sabemos que é facções criminosas. Na época em que Paulo escreveu isso aqui, eram as facções religiosas, que elas eram opostas, se colocavam em oposição uma contra a outra, ok? Uma militava contra a outra, igual nos dias de hoje. Essas facções religiosas, uma diz ser a verdadeira, dizendo que a outra é mentirosa, e assim sucessivamente, igual aqui. Facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Yarro os que tais coisas praticam. Aí depois vem aqui os frutos do Espírito. Então quer dizer que o Espírito milita contra a carne milita contra o Espírito. E aonde que está o diabo? Foi vencido lá no madeiro. Mas que diabo era esse que foi vencido? A própria carne, no corpo do Salvador. O Salvador matou ele no corpo. Ele fez o corpo igual ao nosso para matar o diabo. Ou seja, os desejos que nos dominava, ele matou. E hoje é possível viver anulando esse desejo? É possível. Como? Se colocando mais ainda na presença do Criador, mas não é indo a cultos religiosos. Como que você pode ter um crescimento espiritual com o Criador? Amando ao próximo, sendo uma pessoa honesta, sendo uma pessoa que tem o desejo, em primeiro lugar, de ajudar o próximo como a si mesmo. Colocando em evidência o reino que está dentro de você, para que outras pessoas queiram ser iguais a você. Um cristão nunca vai poder dizer o que eu vou dizer para você aqui, a não ser que ele seja iluminado por esse evangelho, porque Paulo disse isso. E hoje eu entendo perfeitamente o que Paulo quis dizer: sede meus imitadores, assim como eu sou de Arrucho. Porque os cristãos, eles dependem de coisas que eles façam, de coisas que eles venham a fazer para terem a certeza da sua salvação. Porque se eles não tiverem algo a fazer, eles não se sentem salvos. Como se isso fosse partido deles. Pois, como eu mostrei aqui, quem nos escolheu, quem nos deu vidas e nos transportou do reino de treva e nos colocou no reino do Filho do seu amor, eu estou falando como se nós estivéssemos naquela época. Nós já nascemos após isso. Hoje eu digo para você, você já nasceu justificado. Na carne não, no Espírito. No Espírito nós já vivemos o reino de Yarro. Nós não passaremos mais pela morte. Quer ver uma coisa? Me mostra o diabo na Bíblia. Me mostra o diabo na Bíblia. Aí você vai pegar lá Gênesis, a serpente. Aí você vai pegar lá Jó. Aí você vai pegar lá o dragão do Apocalipse. Você vai pegar o Isaías, mas se você ler o contexto, você vai ver que ali ele se refere ao homem. Se você olhar para o contexto do que quer dizer a palavra serpente, se você pegar o significado da palavra serpente, você vai cair para trás. Se você procurar
a história a respeito do grande dragão, que foi uma metáfora da qual ele se usou para se referir a Herodes, João utilizou essa metáfora para se referir ao Império Romano, porque céu ele tem o sentido de lugar. Houve uma batalha no céu. Esse céu ele tem o sentido de representação de lugar. Elias ele foi levado a um céu, mas a um céu que quer dizer um outro lugar. A nuvem, como eu falei no vídeo anterior a esse, ela tem o sentido de autoridade. Você quer saber de onde vem essa autoridade? O povo lá sabia, porque Moisés foi convidado a subir no monte e o povo ficar no pé do monte. E a fumaça, e de dentro da nuvem veio a voz de juízo, justiça e de autoridade desse Criador Todo-Poderoso, estabelecendo ali a sua aliança com aquele povo. Então aquele povo sabia o que o Yahushua queria dizer quando ele disse para eles: vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, vocês verão que eu sou quem eu digo ser. Eles sabiam, talvez você não soubesse. Êxodo 19, lê Êxodo 19 a partir do versículo 20 em diante, 24 por aí, que ali ele está estabelecendo a sua aliança. Ele chama Moisés, o povo fica lá embaixo, e ele fala em voz alta, e aí ele dá os 10 mandamentos e dá tudo mais. E aí ontem teve um grupo aqui, um pessoal do qual eu mostrei que os 10 mandamentos é ministério de morte, e a pessoa, não, eu mostrei o que está escrito, e eles não aceitam. Se você balançar a Bíblia de um crente, cai pé de coelho, trevo de 4 folhas, ferradura. Só não cai conhecimento. Cai chave de casa própria, cai chave de carro, cai envelope de propósito, de campanha. Só não cai conhecimento. Porque o conhecimento eles estão cegados. Por quê? Porque quando eles vão ao lugar em que eles dizem ser igreja, lá se abre a lei. Lá se abre Moisés, e quando se lê Moisés nesses lugares, estão colocando o véu e embotando o conhecimento, embotando a informação que traz a libertação para o povo, que se encontra à mercê desses mercenários. Então, me mostra aqui onde que está o diabo. Quando ele está lá em Jó, o diabo estava rodeando a terra, ele não é um ser espiritual. Ele, como um ser espiritual, ele deveria estar passeando por outros lugares. E aí você vê o Espírito do Criador falando que o meu Espírito não contenderá para sempre com o homem. É com o homem que ele contende desde o princípio da criação. Mas eu vou deixar esse vídeo por aqui para que você reflita. A paz de Yahushua a todos e até a próxima, pessoal.